Senhor Rodrigo Barbosa, presidente, está presente. Nosso CFO, Kleber Cardoso, também. Meu nome é Gabriel Catalani, diretor de Relações com Investidores. A apresentação levará 30 minutos. Sintam-se à vontade para enviar as perguntas via chat no Zoom. Depois da apresentação, as perguntas serão respondidas. Elas serão encaminhadas para o Rodrigo Kleber. A apresentação já está disponível no nosso site. O PDF pode ser baixado. E a planilha interativa, com os números, dados históricos, também disponíveis no site. É isso. Passo a palavra para o senhor Rodrigo Barbosa. Bom dia. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui divulgando os do último trimestre e do ano todo de 2020. Um ano espetacular para todos nós. Conseguimos crescer com constância, conforme a projeção. O terceiro TRI foi muito sólido. Ainda melhor, mantemos o pipeline para 21. Faço a primeira metade durante 10, 15 minutos. Faço uma apresentação geral sobre o ano de 2020 e perspectivas futuras também. Depois eu passo a palavra para o Kleber, nosso CFO, que vai falar em mais detalhes sobre os nossos resultados. Eu vou só pular alguns slides. Eu vou interromper o compartilhamento. Só um segundo, por favor. Essa é a nossa visão, nossos valores. Queremos ser uma das mineradoras mais respeitadas, mais responsáveis e confiáveis. Estamos trilhando o caminho certo, já atingindo os nossos objetivos, os nossos valores 360 graus. Temos uma agenda ESG bastante sólida. Usamos a expressão ESG, porque acreditamos que os funcionários e employees também fazem parte da governança, que realmente vão acabar cuidando da natureza, de outros aspectos também, as comunidades. Em primeiro lugar, o cuidado deve ser dirigido aos nossos funcionários. E aí depois você consegue disseminar para as outras áreas também. Falamos então de ESG, funcionários, ambiente, área social e a governança. Esse é o quarto TRI. O quarto TRI foi bastante sólido, mas antes de falar disso, o recorde de segurança foi excelente, nenhum acidente com perda de tempo no trimestre. E acreditamos que é o compromisso da segurança da mineração. Isso vale a América Latina como um todo também, assim como o Brasil. Mineração é um setor que ainda precisa melhorar os seus registros, seus históricos, trazendo novos ângulos, novas perspectivas. Importantíssimo para a nossa empresa. O resultado foi o recorde de margem bruta. Isso vem na produção, na operação, apesar de o preço do ouro ter ficado um pouco abaixo no terceiro TRI, compensamos com uma posição ainda muito sólida. Com relação ao EBITDA, durante o segundo semestre, chegamos a 94 milhões, 94 milhões de dólares, 510 milhões de reais, 119 milhões de dólares no ano.
sabendo dos impactos da Covid no primeiro e segundo trimestres. Tivemos também que contabilizar algumas vendas de produção vendido em dezembro, só registrada em janeiro. Se não fosse isso, teríamos aí 7 milhões de dólares a mais no trimestre de EBITDA. Com relação à produção, no segundo semestre chegamos a 127 mil onças, 204 mil, um recorde histórico da Aura, apesar dos impactos de interrupções totais ou parciais por conta da Covid no primeiro e segundo tri. O Ernesto é uma mina que trabalha no complexo da EPP. Começamos a desenvolver essa mina há um pouco mais de um ano, 2,3, 3 gramas por tonelada no terceiro tri, o que fez com que aumentássemos a nossa produção. Não esperávamos, ou não esperamos o aumento agora no primeiro e no segundo tri, mas eu volto a falar dessas questões no segundo semestre e depois no ano que vem. É importante que entendemos muito bem o minério agora, chegou até a superfície, chegando uma produtividade acima do esperado e uma recuperação também acima do esperado. Em Aranzazu, como já dissemos, estamos constantemente aumentando a produção ali. Chegamos a 89 mil toneladas por mês em dezembro, chegaremos a 100 mil por mês em meados desse ano. Já é um aumento de 15% com relação a 19% e 26% um aumento em relação aos 3 trimestres anteriores de 2020. Em Gold Road, tivemos um ramp-up lá no segundo semestre, chegamos à produção comercial em dezembro e agora veremos os resultados também em 2021. Anunciamos também o guidance de produção para 2021 até 2024, ou seja, um aumento significativo de produção em 2021, 204 mil, chegando a 250, 290 no ano que vem. Chegaremos produção plena em Ernesto, em Almas também entrando em produção em meados do ano, que vai fazer com que a produção chegue a 300 mil onças em 2024, com a associação do Greenfield e expansões Brownfield também chegamos a 400 e 480 mil onças, dobrando a produção do ano passado. São duas listas, duas bolsas em 2020, ou seja, aumentando o valor de transação diária. O ouro ainda está abaixo do seu potencial, 2,5 milhões por dia, e vamos reforçar as atividades para promover ainda mais liquidez para os nossos acionistas durante 2021. Continuamos a ter informações importantes da área geológica em Bananal e Eucobre, Bananal EPP e Eucobre lá no México. Vamos concluir o relatório AIF no final de março. E continuaremos publicar, intensificando os investimentos geológicos para amplificar por conta do potencial que temos aí do lado geológico. Em seguida, publicamos também esse ano um estudo de viabilidade em Almas, que nos dá um retorno de acima de 100% por ano de payback em dólares americanos, payback em um ano do patrimônio total, sem alavancagem, vai chegar a quase 2 anos. Um projeto bastante interessante que está sendo tocado e vai acelerar o processo para que entre em produção em meados do ano que vem. As expectativas para o ano, vamos começar a construção lá em Almas, no segundo tri desse ano. Aumentamos a produção, como eu falei, de Aranzazu para chegar a 100 mil toneladas por mês. Isso deve acontecer em meados do ano também. O foco agora é na conclusão do estudo de viabilidade de Matupá. Matupá deve ser um projeto bastante interessante, tanto quanto o de Almas. Estamos fazendo agora
ao design metalúrgico da mina. Esse estudo deve ser concluído até o final do ano. Investimentos geológicos continuam acontecendo, intensificando esses investimentos esse ano. 27, 29 milhões de dólares aí para ampliar a vida da mina e também a nossa capacidade produtiva. Esperamos aumentar a produção em Aranzazu, chegando a 150 mil toneladas por mês. Vamos atingir essa meta, melhorando a geologia e atingindo essas projeções ao longo do ano. Estamos intensificando os esforços em mercados internacionais e também no Brasil, para aumentar o nosso volume negociado com investidores institucionais que querem sair ou entrar na compra ou venda das nossas ações. Com relação à segurança e também as ações para combater a Covid, não houve ferimentos com perda de tempo, mais de 23 mil horas de treinamento. Estamos trabalhando para melhorar os padrões de segurança em todas as operações. Temos padrões diferentes em algumas empresas que foram adquiridas no ano passado e agora estamos fazendo essa integração para que tenhamos um protocolo de segurança bastante sólido, válido para todas as operações. E continuamos a realizar campanhas de segurança e saúde em todas as unidades. Com relação à Covid, continuamos reforçando o protocolo recomendado pela OMS, continuamos a dar apoio às comunidades onde operamos, não só com educação e informação, mas também como evitar a disseminação da Covid, mas também oferecendo máscaras, testes e os equipamentos necessários para que o impacto seja menor. Com relação à operação em si, no quarto TRI não houve necessidade de interrupção de produção. A Covid no Brasil piora, estamos monitorando muito de perto a situação da pandemia, diferentemente do ano passado. Estamos muito bem preparados, entendemos muito bem os protocolos que precisam ser seguidos. Estamos reforçando todos esses protocolos para que não deixemos que as nossas operações sejam prejudicadas pela pandemia. Falando agora da produção, como podemos ver, concluímos o ano com a produção de 52, 53 mil no ano passado, né? Até 2019, 52, 53 equivalente em ouro durante o trimestre, primeiro TRI, segundo TRI, o impacto da Covid, depois da retomada das operações, e em outros países também, produzimos 57 mil onças de equivalente de ouro no terceiro TRI, e no quarto TRI, o aumento significativo para 69 mil onças de equivalente ouro da produção. À direita, no slide, vemos o aumento da produção veio principalmente de EPP, de esse impacto de Ernesto é de alto grau, que impacta significativamente a produção como um todo, e também vemos no quarto TRI 5 mil onças da Gold Road. 79 mil onças, ou 69 mil onças em 2021. A projeção, teremos aí um aumento de 20% até 40% da produção durante este ano de 2021. Os números divulgados recentemente fala 120 mil onças por ano em 2017, 128, ano passado 204, mas reforço que o segundo semestre chegou a 127 mil onças. Em 21, Ernesto, Gold Road, expectativa de Aranzazu também com aumento, ficaremos aí entre 250 e 290 mil onças, equivalente ouro. Em 22, teremos a produção plena em Ernesto, no ano inteiro. Almas também entrará em produção em meados do ano, e outras iniciativas ampliarão a produção. Chegaremos a 285 a 330 mil.
Colocando a expansão em Aranzazu, chegando a 150 mil toneladas por mês, com Matupá e também projetos Greenfield e Brownfield, chegaremos a 400 a 480 mil onças de produção. Custo caixa, já estamos dando uma sinalização de margens de 19 até 2020. Reduzimos bastante o custo caixa de 868 para 809 dólares por onça. E quando observamos o que fizemos no terceiro e no quarto tris, 742, 739, cerca de 740 dólares na média por tonelada. Em 2021, 728 a 867 é o custo caixa, mais uma queda em relação ao trimestre anterior. 2 projetos que continuamos a desenvolver, Almas e Matupá. Almas, como publicamos, o novo estudo de viabilidade. Devemos começar a construção no início do segundo TRI, o CAPEX é 73 milhões de dólares, e como eu falei, o retorno sobre o patrimônio, 50% de alavancagem, com o preço do ouro atual, daria 100% por ano, durante os 17 anos da vida da mina. Não estou incluindo aí o upside que vamos acessar depois de começar a produção. Esse projeto é bastante flexível, porque acreditamos que vamos encontrar mais ouro. Há provas, há indícios bastante positivos aí de que há mais ouro. Vamos investir, investigar para extrair todo esse potencial, para ampliarmos a produção ainda mais. A planta é flexível. Se encontrarmos mais reservas, aumentaremos a produção. Como acontece em Aranzazu e também no EPP. No caso de Matupá, 250 mil onças de recursos, há potencial de expansão também para 500 mil, até 1 milhão. Não estamos priorizando agora, mas a produção vai ser colocada, vai acontecer assim que possível, e aí sim vamos investigar para buscar mais recursos. Na geologia, já há a densidade bem próxima à necessária para uma reserva, mas ainda não temos o design da mina, da geologia e da planta. O foco agora é colocar todas as informações, fazer os testes metalúrgicos, entender a recuperação e ver qual seria o design da mina e depois fazer o design da planta para depois termos o estudo de viabilidade. Essa é uma área que vem produzindo ouro há muito tempo, outros produtores de ouro também na área. Não vemos evidência ainda de problemas metalúrgicos graves, mas ainda assim os estudos serão realizados. Onde o minério está bem perto da superfície. Então não haverá um custo muito alto com relação ao desenho da própria mina. Então os indícios são bastante sólidos para que possamos fazer o estudo de viabilidade até o final do ano, para que tenhamos o desenvolvimento da mina, da planta, no ano que vem, para a produção acontecer lá em 2023, meados do ano. Com relação aos investidores, 100 mil, 150 mil dólares de volume de negociação, em 2 listas no Brasil, né? No início do ano passado. 1,5 milhão de dólares, quando fizemos um follow-on, e também abrimos a CVM 400, as ações foram vendidas no varejo também. Chegou a 2 milhões de dólares. O foco agora é aumentar o volume de negociação diário. À direita, continuamos a aumentar a cobertura dos analistas. Todos os investidores dando um upside significativo com relação ao valor atual, mesmo com o preço do ouro mais baixo. Credit Suisse, Itaú, XP, Safra, Red Cloud, Eleven e Empíricos. Todas
dando um potencial positivo, né, de upside para os investidores. O ano foi bastante positivo, em geral, mas é só o começo. Podemos crescer ainda mais em 2021, projetos sólidos estão aí para entrar em produção este ano e no ano que vem, para dobrar de tamanho em 2024. E, ao mesmo tempo, reduziríamos custo de caixa no próximo ano, aumentando a produção Aranzazu, alto grau em EPP, que reduz o custo caixa, Almas e Matupá também terão um custo menor em relação ao que já temos em operação. Então, constantemente vamos reduzir o custo, ao mesmo tempo aumentando a receita com o aumento da produção. Passo a palavra agora ao Kleber. Ainda não anunciamos dividendos e essa reunião vai acontecer até o final do mês. Haverá uma reunião com o Conselho, analisando alguns cenários para a distribuição de dividendos, incluindo os cálculos segundo a política de dividendos estabelecida desde o ano passado e outros cenários, melhorando até mais o quadro. A publicação acontecerá assim que a reunião com o Conselho acontecer. Bom dia a todos. Eu vou apresentar, então, um resumo dos resultados financeiros do quarto TRI e também para o ano de 2020. Na página temos um resumo, então, dos principais indicadores econômicos para cada TRI e também para cada um desses anos, 2019 e 2020. À esquerda, as receitas líquidas do quarto TRI, 101 milhões de dólares no quarto TRI, 44% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. As razões foram explicadas pelo Rodrigo: aumento de produção e preços mais favoráveis do cobre e do ouro em relação ao ano anterior. Quando você pegar a receita do terceiro TRI, 90 milhões de dólares, 190 milhões no segundo TRI, um trimestre mais estável, chegando a 300 milhões no ano todo. 1,6 bilhão de reais. Com relação ao EBITDA, no quarto TRI, 50 milhões, aumento de 86% em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento por conta do aumento da receita e também redução do custo caixa, como o Rodrigo já disse. Fazendo a mesma análise, quando você pega o EBITDA do terceiro TRI, no segundo semestre chegou a 94 milhões, 119 no ano. O EBITDA mais do que dobrando em relação ao ano passado. Com relação ao lucro líquido, teremos uma análise mais detalhada. Chegou para 175% de aumento em relação a 19. E, por fim, dívida líquida. No terceiro TRI, menos 18. Essa posição chegou a 48 milhões de dólares no final do ano. 30 milhões por conta do fluxo de caixa gerado das operações. Concluímos o ano 118 milhões em caixa ou equivalentes. Nessa página temos a conciliação entre o EBITDA e o lucro líquido. Como vimos, 54 milhões no quarto TRI, sem incluir os 7 milhões de margem, ou produção concluída no final do ano, mas por conta de questões contábeis para reconhecimento de receita, essas margens só entraram em 2021. Algumas onças que sofreram atraso na entrega
por conta de condições climáticas desfavoráveis. 8 milhões de amortização, 4 de juros e perdas líquidas com derivativos, 10 milhões de dólares, imposto de renda, por conta dos resultados positivos do Brasil, Honduras e no México no trimestre, e também nesse trimestre reconhecemos 25 milhões de impostos diferidos que vieram do EPP. Perdas históricas que acabam gerando um ativo que não foi reconhecido no balanço anteriormente. Mas por conta dos resultados positivos do EPP em 2020 e a expectativa de lucros futuros dessas unidades, esses ativos foram reconhecidos no balanço no final do ano. Reconhecemos também 2,5 milhões de ganho no trimestre, que faz parte de um recebível de 10 milhões de dólares dos compradores do projeto Serrote. Ele foi vendido no final de 2017. A gente vem acompanhando o progresso do projeto Serrote por meio da mídia. O projeto chegou a um marco importante. No final do ano, os compradores do projeto conseguiram garantir 140 milhões de dólares de financiamento, na nossa opinião. Portanto, a probabilidade de que eles vão recuperar os 10 milhões de dólares aumentou significativamente. Então, reconhecemos 2,5 no quarto TRI e vamos continuar acompanhando o desenvolvimento do projeto Serrote. E 2 milhões de dólares na categoria Outros, o impacto cambial. Nessa página agora, temos a mudança no caixa, no último TRI. À esquerda, começamos com 86 milhões de dólares e à direita, 118. Podemos observar que o aumento em caixa é por conta dos itens recorrentes que impactaram as nossas operações. EBITDA, 50 milhões de EBITDA, 10 CAPEX recorrente, desenvolvimento de Minas, e 5 de impostos pagos no Brasil e Honduras. Aumentou o caixa aí, 35 milhões de dólares no total. E à direita do gráfico, itens não recorrentes. Cash flow, de atividades financeiras, 2 milhões de dólares. Desenvolvimento de Gold Road, 2 milhões de hedge. 118 milhões de dólares, 612 milhões de reais. A mesma análise agora para o ano todo. À esquerda, posição inicial de caixa, 39 milhões de dólares. À direita, os itens recorrentes, 80 milhões, adicionados ao nosso caixa no ano todo. 71, gerados só no segundo semestre. E à direita, itens não recorrentes, ou itens financeiras. O IPO, 49. Saída de caixa daqueles outros itens, 21 milhões. Desenvolvimento de Minas, Ernesto, Gold Road, Almas e Matupá. Os projetos que vão gerar o crescimento para a empresa nos próximos anos. Este é o fim, então, da apresentação. Podemos passar para as perguntas. Muito obrigado. Vocês podem enviar as perguntas via bate-papo no Zoom. O Rodrigo
vai respondê-las. Obrigado, Gabriel. Eu sou mais baixo do que o Cleber, preciso ajustar a câmera aqui. Recebi uma pergunta. Podem enviar as perguntas via chat, por favor. São duas perguntas do Gabriel Galvão, do Credit Suisse. Uma, a alocação de capitais. Ele falou que a dívida líquida já está negativo, 0,4 vezes. Segundo as projeções, é provável que conseguiríamos reduzir o número ainda mais, incluindo os investimentos. Qual seria o nível ideal de alavancagem e como vai acontecer a alocação de capitais de agora em diante? Dividendos extraordinários ou mais projetos? Temos uma política bastante conservadora de alavancagem. O máximo vai ser uma vez o EBITDA. Só levando em conta algumas aquisições, se forem realmente muito favoráveis. O ideal é termos uma dívida negativa. Com relação a dividendos, distribuir dividendos é uma opção para alocarmos capital. Se não virmos investimentos mais interessantes para aumentar o nosso portfólio, aí sim, estamos avaliando alternativas de compras e fusões e aquisições. Não há foco agora, mas algumas alternativas serão debatidas com o Conselho até o final do mês de março e vamos publicar assim que uma decisão for tomada. Mais uma pergunta do Vitor Costa, da Export Investments. Eu gostaria de saber se vocês podem dar algum guidance de CAPEX, de expansões, novos projetos, e se a Aura vai se concentrar em áreas que já têm permissão ou se o foco vai ser em novas áreas, em que jurisdições? Com relação a explorações, estamos fazendo explorações em Greenfield, Brownfield, o foco é onde já temos operações. EPP, Aranzazu, Honduras, Estados Unidos também. Os investimentos de exploração serão concentrados aí próximos. Não somos uma empresa de exploração para comprarmos terras em outras jurisdições e começar a exploração do zero. Fusões e aquisições, vamos pensar nas Américas, preferencialmente nos países onde já atuamos, já conhecemos as condições nesses locais. Teremos um guidance de exploração com mais detalhes. Mais uma pergunta agora do Credit Suisse também. O senhor falou que em PP, Bananal e Eucobre, Aranzazu, oferecem também perspectivas para exportação de minério. Você acha que já deve converter em reservas, já com base nos estudos técnicos desse ano? Todos os testes geológicos vão estar incluídos no AIF. Continuaremos intensificando os investimentos geológicos. Vamos atualizar o mercado durante o ano todo, não só o AIF, que vai ser o relatório agora divulgado no final do mês, mas durante o ano todo, assim que o investimento geológico for progredindo. Todos os resultados vão ser publicados para o mercado. Yuri, da XP, pergunta: a política de derivativos de hedging, existe alguma regra para mudar a estratégia? A nossa política de hedging é fazer o hedge de fluxo de caixa. Se você estiver fazendo ramp-up de um projeto, como vimos no ano passado,
um projeto que precisa de investimentos, a capitalização para você chegar ao mínimo de 1.750, aí você faz o hedging para fazer essa proteção mínima, para a gente já ter o financiamento completo para fazer o ramp-up sem problema. É aí sim que a gente faz o hedging. Não fazemos o hedge de muito longo prazo, a gente não aposta no preço do ouro, a gente acha que o preço do ouro vai cair, então vamos fazer um hedging, o preço do ouro para esse ano, para o ano seguinte. Não. A gente acha que a exposição é que o investidor quer, exposição à volatilidade do preço do ouro. O que a gente pode fazer é proteger o fluxo de caixa no curto prazo, 3, 4, 5 meses, para a gente ter uma boa previsibilidade. Almas é algo que merece atenção, análise. Se começar a fazer o hedging do ramp-up ou não, essa é uma discussão que vamos ter agora. Mas são casos isolados que a gente considera fazer o hedging do portfólio. Uma pergunta agora da Érica Martim. Como a empresa vai fazer para aumentar o volume negociado por dia na Bolsa? A gente vem intensificando os nossos esforços de marketing. Essa é uma empresa nova no Brasil. Fizemos o IPO agora, no meados do ano passado, primeira empresa de ouro no Brasil listada, pouco conhecida pelos investidores. A gente precisa sair, fazer campanhas, falar do benefício do investimento do ouro, os riscos, para que sintam mais à vontade para começar a investir. A gente vê um aumento significativo já em relação ao CPF, mas a gente acredita que esse é só o começo. Precisamos trabalhar ainda mais na promoção da empresa, compartilhar mais informações sobre a empresa para que haja mais confiança mesmo. A mesma coisa no Canadá. Embora a empresa canadense já esteja na Bolsa há 10 anos, nos últimos 4, 5 anos, desde que a gente começou a fazer o turnaround, o projeto de transformação da Aura, o foco foi totalmente na reconstrução da empresa, para que tivéssemos agora um foco nos investidores propriamente ditos. Foco foi no Brasil, com a abertura do capital, e agora uma abordagem mais direta com os investidores canadenses e americanos. E o que é surpreendente, o feedback vem de bancos bastante renomados, analistas conhecidos. A primeira empresa chegou a 1 bilhão, a primeira empresa de US$ 1 bilhão canadenses que eles não conheciam. É justamente essa sensibilidade que a gente pode atingir se conversarmos mais diretamente com os investidores. Richard Soltz faz uma pergunta muito interessante. Você pode aproveitar o preço mais alto do cobre? Obrigado pelas perguntas. Eu deveria ter falado no início da apresentação, né? Todos os investidores estão convidados para ver o impacto do cobre na nossa carteira. A maioria são produtores de ouro, quase 80%. Pouquinho mais, pouquinho menos, mas cobre 20%, mas a gente vem aumentando a produção de cobre nesse ano com a expansão na Eras Azul. E o preço do cobre aumentou significativamente no último tri. Em 2020, o preço do cobre chegou a $2 por libra. Agora está acima de 4, ou seja, o dobro do preço do segundo tri. 3,2, 3,3, 2,9. Agora estamos passando de $4 por libra de cobre. O impacto será significativo nas margens de e convido a todos a analisarem como esse aumento pode ser interessante para a empresa no futuro. E o preço do cobre é volátil no curto prazo, mas a expectativa é que tenhamos um ciclo interessante em commodities em geral. O cobre tem esse componente de energia verde, né? Então ele deve subir de preço ainda mais. Eu vou esperar um pouquinho.
Se houver mais alguma pergunta, caso contrário, a gente encerra a reunião. Daniel Sasson pergunta: você já tem os equipamentos necessários para a construção da Almas? Ou algum equipamento precisa chegar? A minha pergunta tem a ver com os gargalos de logísticas. A empresa se preocupa com a entrega desses equipamentos? Algo que pode ser feito para mitigar os riscos? Sim, acreditamos, estamos cientes dessa escassez de alguns materiais, mas não esperamos ter nenhum atraso por conta de falta de equipamento de construção no início. Mas já estamos trabalhando para concluir as negociações com alguns importantes fornecedores de peças, mas não há expectativa de atrasos ou problemas de equipamentos, mas é algo que estamos monitorando constantemente, sem dúvida. Muito bem. Acho que não há mais perguntas. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. Estou muito feliz de ver que os investidores, analistas reconhecem que estamos trabalhando diligentemente para cumprir os nossos compromissos, cumprindo os marcos, mantendo a nossa palavra e vamos continuar nessa mesma linha ao longo do ano. Foco total para que tenhamos o EESG e, ao mesmo tempo, crescendo a produção, crescendo a empresa, reduzindo custos. A Aura está muito bem posicionada. Temos 3 pilares muito importantes e a gente vem trabalhando muito nesses anos. Temos a carteira, portfólio, projetos com a posição de caixa, gerando caixa, semana após semana, expansão brownfield e greenfield no nosso pipeline. A estratégia está bem alinhada para dobrar a produção, as permissões também. O segundo pilar, um balanço bastante sólido, dívida líquida negativa, totalmente financiada para continuar a crescer. Houve a pergunta também com relação, temos uma geração de caixa superior do que consumiremos para financiar esses projetos todos. Em terceiro lugar, temos uma equipe bastante sólida, cultura 360 graus para que todos os projetos realmente sejam concretizados. Está tudo alinhado, tudo favorável. Muito obrigado a todos pela presença mais uma vez. E vamos divulgar o AIF em breve, assim que a reunião for feita com o Conselho. E também novas atualizações dos estudos geológicos. Muito obrigado mais uma vez.